E aí eu coloquei aqui algumas perguntas, né? Eu posso ter mais de um perfil? Pode. O que muda nas características? Na realidade, nós somos uma combinação dos 4 perfis. Temos um pouquinho de características de todos, tá? Existem pessoas que têm os 4 perfis. Quando a gente faz um teste de perfil comportamental e a pessoa apresenta os 4 perfis, ela tem 25% de cada um, tá? É raro uma pessoa que tem os 4 perfis. O que é mais, né? O que é uma rotina maior? O que a gente observa mais? As pessoas normalmente têm 2 perfis, o principal e o perfil secundário. Normalmente são 2 perfis, tá? Existem pessoas que têm um só? Existe, tá? A gente considera que a pessoa se enquadra naquele perfil quando ela faz o teste e tem pelo menos 25% de características desse perfil, tá? Então, por exemplo, quando você tem um perfil só, geralmente as características do perfil são muito fortes, inclusive os pontos de melhoria também, tá? Então, às vezes, você equilibra um ou outro perfil porque você tem uma combinação de outros, tá? Normalmente, a maioria das pessoas apresentam 2 perfis comportamental, o principal e o secundário, normalmente. Vai ter gente que tem um perfil só, vai ter gente que tem 3, vai ter gente que tem 4, mas normalmente 2, tá? E aí a gente tem combinações. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que seja executora comunicadora, por exemplo, tá? É um perfil ótimo para chefia, né? Para posição de liderança, porque ela é muito ativa, ok? E ao mesmo tempo ela sabe se relacionar com as pessoas, tá? Então é muito interessante essas combinações. Aí você fala, mas eu me sinto executora, mas eu não sou assim, né? Eu gosto das pessoas, eu gosto. Então, possivelmente você tem um perfil secundário, tá? Então, o executor, a combinação de um executor e um comunicador no mesmo perfil é ótimo para posições de liderança, porque ele é muito ativo, tá? E ao mesmo tempo que é muito ativo, se relaciona muito bem com as pessoas, tá? Aí você pode ter, por exemplo, um analista executor, foco total em tarefa, tá? Isso é importante. Então, é aquela pessoa, assim, que ela tem aquele perfil crítico, analista, mas ela também é rápido e ágil para fazer as coisas. Então, muito bom para processos, para as coisas que é tarefa pura mesmo, que não precisa muito relacionar com gente, mas que é tarefa pura. Planejar, executar é com eles, tá? Existem pessoas que são planejadoras e executoras, é raro, porque são 2 perfis muito opostos, mas são perfis que se completam. Então, é muito interessante observar uma pessoa executora planejadora, porque ao mesmo tempo que ela tem aquele impulso do executor, ela pensa um pouquinho mais antes de agir por ter o planejador por trás, tá? Então, existem várias combinações. Um planejador comunicador, por exemplo, nossa, foco total nas pessoas. Adora conversar, adora se relacionar, se preocupa muito com os outros, em cuidar do outro. Então, se é uma pessoa com um perfil desse, é ótimo para lidar com gente, tá? Então, tem várias combinações aqui que a gente tem dos perfis que vai refletir nas nossas características, tá? Então, é bem importante a gente, né, entender um pouco essas visões aqui, tá? Mas todos os perfis, na realidade, eles são excelentes. Eu nunca associo o perfil à profissão. Ah, mas você é analista, você tem que ser... Não, mas o que você pode fazer dentro da profissão, tá? Eu vou até contar um caso, isso eu vi num TED que eu participei pessoalmente, que eram algumas características, né? O tema da palestra eram alguns erros, melhor dizendo, que as pessoas cometem ao montar uma empresa, tá? E aí deram um exemplo de uma empresa, se eu não me engano, acho que eram engenheiros elétricos ou de software, eu não me lembro, mas eram engenheiros, e para montar essa empresa, eles utilizaram, na realidade, os 3 melhores alunos de uma turma de engenharia da Universidade de São Paulo, os 3 melhores. A empresa foi montada com eles, os 3 melhores alunos se uniram e montaram a empresa. A empresa deu certo? Não. Eram 3 analistas totalmente focados em tarefa, ok? E faziam coisas maravilhosas, tinham um conhecimento técnico imenso,
mas não se tinha a visão de relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas, e aí as coisas não dão certo. Então, na realidade, a gente precisa dessa mescla aí de perfis. A gente precisa de pessoas, na realidade, de um ambiente de trabalho e que tenham pessoas com essa mescla de perfis. Porque aí a gente começa a ter o equilíbrio entre as coisas, tá? Todos são importantes. O problema é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça, que essa pessoa esteja ali posicionada no lugar certo, tá?